Olá, sextou! Vamos agora à nossa aula de língua portuguesa, sujeitos. Bom, meus queridos, antes de começar a nossa aula sobre sujeitos, vocês vão fazer essa atividade da página 12 e 13, que é uma leitura, e vão responder, tá bom? Sujeito. O que vocês acham que é sujeito? Sujeito somos nós ou mais de uma pessoa numa frase. Vamos ler aí, junto comigo. Agora leia este trecho do conto popular Dona Chiquinha, a Mexeriqueira, de Chique Chique, de Ruth Rocha, uma importante escritora brasileira. Dona Chiquinha ficou espantada. Seu Honório preveniu: eu sou incapaz de contar um segredo. Todas as frases desse conto contêm verbo, portanto também podem ser chamados de oração. Veja a definição de frase e de oração. O que é a frase? É o enunciado que apresenta sentido completo, pode ter uma ou várias palavras e pode ter verbo ou não. O que é a oração? É o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Toda oração é formada por partes essenciais, que é o sujeito e o predicado. Agora vamos lá, o que é locução verbal? É a junção de dois ou mais verbos, sendo um auxiliar e um principal. Exemplo: estou lendo o jornal. Eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. Marta veio correndo. O noivo acabara de chegar. Ninguém poderá sair antes do término da sessão. Então, estou lendo é um verbo auxiliar e um verbo. Marta veio correndo também são verbos. Acabara de chegar também são verbos. E poderá sair também são verbos. Então, vamos lá. Nesta unidade, você aprenderá a identificar o sujeito de uma oração e a classificá-lo. O sujeito é o termo da oração sobre qual se faz uma declaração. Observe os exemplos a seguir. Dona Chiquinha era muito faladeira. Nós vamos fazer a pergunta ao verbo. Quem era muito faladeira? Dona Chiquinha. Então, Dona Chiquinha é o meu sujeito. Como eu só tenho um sujeito nessa frase, é chamado de sujeito simples. E o que é o predicado que ele falou lá em cima? O predicado é tudo aquilo que vem a partir do verbo. Era muito faladeira, é o meu predicado. A comadre ouviu Dona Chiquinha. Pergunte ao verbo: quem ouviu? Quem a comadre ouviu? Aí você vai saber quem é. Faz essa pergunta e responde aí. Agora vamos lá na próxima página. Agora analise estes enunciados e responda: que dia confuso! Esse enunciado é uma oração ou não? Ela é uma oração ou não? Ela possui verbo? Se ela possui verbo, ela pode ser uma oração. Se ela não possui, ela não é uma oração, tá? Uma oração, ela contém verbo. E uma frase pode ter verbo ou não. Nesse enunciado, ela nunca, pequena dia, cansada lindamente. Esse enunciado é uma frase ou não? Por quê? Essa frase tem algum sentido? Vocês entenderam o que essa frase está mandando para vocês?
se ela tem algum significado, se está bem condizente com aquilo que está escrito. Então, aí vocês vão me responder também. Todo sujeito apresenta uma palavra mais importante, aquela que representa a ideia principal do sujeito. Trata-se do núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é o nome do termo que representa a ideia principal do sujeito. Nos sujeitos Dona Chiquinha e a comadre, os núcleos é Chiquinha e na a comadre é somente comadre, que são os termos essenciais desses sujeitos. Agora vamos ver os tipos de sujeitos. O primeiro, o sujeito de uma oração pode ser apresentado e organizado de formas diferentes. E isso acontece de acordo com o tipo de informação que está sendo transmitida conforme a intenção do emissor ou de acordo com o contexto. Diante dessas condições, os tipos de sujeito são: primeiro, sujeito simples é aquele que apresenta apenas o núcleo. Veja, o conto chamou a atenção dos leitores. Quem chamou a atenção dos leitores? Foi o conto. E quem é o núcleo do sujeito nessa frase? Conto. Aquele belo conto chamou a atenção dos leitores. Quem chamou a atenção dos leitores? Aquele belo conto. Então, aquele belo conto é o meu sujeito simples. E quem é o núcleo do sujeito? É o conto. Sujeito composto é aquele que apresenta dois ou mais núcleos. Observe. O autor e a editora resolveram não publicar a obra. Sujeito composto. Quem resolveu não publicar a obra? Foi o autor e a editora. E o núcleo do sujeito é autor e editora. O sujeito dinencial é aquele que não aparece na oração, que antigamente nós falávamos que era oculto, mas hoje nós chamamos de desinencial. É aquele que não aparece na oração, mas que pode ser identificado por meio do verbo. Veja estes exemplos. Fomos ao lançamento de um livro de contos. Quem foi ao lançamento dos livros de conto? Tem uma pessoa aí. Antes desse fomos, nós podemos falar: nós fomos ao lançamento de um livro de conto. Esse nós está na primeira pessoa do plural. O sujeito disinencial é nós. Ele não aparece, mas nós sabemos que é nós. Escrevi a noite toda. Verbo escrevi. Quem escreveu a noite toda? Se falei escrevi, então sou eu. Eu escrevi a noite toda. Então, o sujeito desinencial é eu. Sujeito indeterminado é aquele que não aparece na oração e que não pode ser identificado por meio do verbo ou do contexto. Levaram as originais do livro para a leitura. Quem levou? Não sei. Não sei quem levou, pode ter sido eles, elas, os autores, os editores, qualquer pessoa. Então, por isso ele não aparece, por isso que é falado que é indeterminado. Eu não sei quantas pessoas foram, nem quem foram, tá? Na próxima, precisa-se de mais livros na exposição. Quem precisa de mais livros na exposição? Eles, elas, ele, ela, precisa-se. É ele precisa, ou ele, ela precisa? Pode ser.
Essa terceira pessoa do singular é uma partícula do ser. O ser é quando você está falando com a terceira pessoa do singular. Me, mim, comigo, eu. Te, ti, contigo, é tu. Se, si, consigo, é a terceira pessoa do singular. É ele ou ela. Portanto, o sujeito de uma oração é aquele sobre o qual se declara algo a sua classificação. Dependerá de como foi empregado no contexto, podendo ser simples, composto, desinencial ou indeterminado. Aqui, ele mostra aí, um menino. Se falar, ele viu a menina. Aí esse menino que está sozinho é o sujeito simples. Eles e o menino e a menina é sujeito composto, porque aparece o quê? Dois sujeitos. Então, na próxima página, vocês vão fazer essas atividades, que é na página 17, e depois vocês vão fazer esse mini conto aí que eles estão pedindo. Vocês vão pesquisar e vão fazer, tá bom? Então, vocês vão fazer da página, né? Da onde nós começamos aí, que é da página 14 até a página 17, que está falando sobre sujeitos. E tem esse trabalhinho para vocês fazerem do conto e do mini conto, pode ser um mini conto ou um conto, aí será na página 18 e 19. Então, meus amores, qualquer coisa vocês podem me procurar. Se tiver alguma dúvida ainda quanto a sujeito, eu vou estar aqui pronta para explicar para vocês, tá? Então, até daqui a pouco com a aula de ciências. Beijo!